Olá! Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo que quem treina conhece muito bem. Para construir músculos maiores e mais fortes, primeiro é preciso danificá-los. Parece meio doido, contraintuitivo, não é mesmo? Mas acredite, tem uma ciência fascinante por trás desse processo todo. Então, a grande questão é essa, né? Como que esse ato de quebrar o músculo durante o exercício faz com que ele se reconstrua e, ainda por cima, mais forte? O que está acontecendo lá no nível microscópico que transforma esse dano todo em ganho de massa muscular? Bom, a resposta para isso está numa verdadeira equipe. Pensa numa equipe de limpeza e construção microscópica que entra em ação dentro do nosso corpo. E essa equipe, quem é? É o nosso sistema imunológico. E olha, ele faz muito mais do que só combater um resfriado, viu? Então, bora conhecer essa galera, vamos entender de perto o papel fundamental que o sistema imunológico tem na recuperação do músculo. E não é uma batalha não, tá mais para uma orquestra super bem coordenada de reparo e reconstrução. E quem são os maestros dessa orquestra toda? São os macrófagos. Eles são um tipo de célula imune super especializada. Dá para pensar neles como, sei lá, os gerentes de obra do local da lesão. Eles não só limpam a bagunça, um processo que a gente chama de fagocitose, como também organizam todo o esquema de reparo. Agora, a parte mais legal é que esses macrófagos têm, duas caras, duas personalidades. Primeiro tem a equipe de demolição, que são os macrófagos tipo M1. Eles são pró-inflamatórios, ou seja, eles que causam a inflamação inicial. O trabalho deles é correr para o local do dano e limpar toda a sujeira, todas as fibras musculares que foram danificadas. Depois que o terreno está limpo, aí sim entra a equipe de construção, os macrófagos tipo M2. Eles já são anti-inflamatórios e são eles que vão gerenciar a reconstrução. Então, dá pra gente imaginar esse processo todo como se fosse uma peça de teatro em 2 atos, sabe? Primeiro, uma demolição. E depois, a reconstrução. Tudo em nível microscópico, claro. E os nossos macrófagos são os atores principais de cada ato. E olha que legal essa ilustração do modelo científico. Essa curva tracejada que sobe primeiro é a fase inflamatória inicial, dominada pela equipe de demolição. Aí, conforme ela vai diminuindo, a curva sólida sobe. Essa já é a fase de regeneração, liderada pela equipe de construção. É uma transição perfeitamente coreografada, sabe? Do caos para a ordem. Vamos detalhar um pouco mais essa linha do tempo. Olha só, nos primeiros 4 dias depois do dano, é a fase da demolição, totalmente dominada pelos macrófagos M1. Eles estão lá limpando os detritos e, o mais importante, mandando sinais para as células-tronco do músculo começarem a se multiplicar. Passou desses 4 dias, a equipe M2 assume o controle. Eles liberam fatores de crescimento que vão basicamente guiar essas células-tronco para reconstruir fibras musculares novinhas e mais fortes. Ok. Vamos para o ato 1, a fase pró-inflamatória. Como que isso acontece na prática? Primeiro, um sinal de lesão lá do exercício recruta a equipe de demolição, os M1. Aí, eles fazem a tal da fagocitose, que é basicamente comer todas as partes das células que foram danificadas. E, por fim, eles liberam sinais químicos, tipo TNF-alfa, que funcionam como um chamado mesmo para que as células-tronco musculares entrem em ação e comecem a se multiplicar. Beleza. Agora, ato 2, a fase restauradora. O que acontece é uma mudança metabólica dentro dos próprios macrófagos, que transformam eles na equipe de construção, os M2. É genial! Aí eles começam a liberar fatores de crescimento super poderosos, como o IGF-1. E são esses fatores que funcionam como se fossem a planta da obra, sabe? Orientando as células-tronco a se fundirem e formarem fibras musculares novas, mais robustas e mais fortes do que eram antes. Mas tem um ponto super importante aqui, um detalhe crucial. Muito do que a gente descreveu até agora vem de estudos de lesões graves feitas em laboratório. Então fica a pergunta. Um treino na academia, por mais pesado que seja, é visto pelo corpo como uma lesão grave? E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Numa lesão grave, tipo com toxina, o dano é gigante, necrótico. Já no exercício, a gente está falando de microdanos, que são adaptativos. Na lesão, a troca de M1 para M2 é super clara, sequencial. No exercício, as fases se sobrepõem um pouco mais, não é tão preto no branco. E o mais importante, o objetivo final. Na lesão, o corpo quer regenerar tudo. No exercício, o objetivo é a hipertrofia, ou seja, crescimento e adaptação. Então, o que a gente tira disso tudo? Que uma sessão de treino não causa um trauma gigantesco no corpo. Pelo contrário, ela aciona uma versão mais refinada, mais adaptativa desse mesmíssimo processo de reparo. É um sistema inteligente, não é um alarme de pânico tocando desesperadamente. O que nos leva à grande questão. Aquela dor muscular do dia seguinte, a inflamação,
Ela é amiga ou inimiga do nosso progresso? Afinal, qual é o veredito? Bom, a ciência tem uma resposta bem clara para isso. Tem uma citação da pesquisa que a gente analisou que diz assim, ó: o processo inflamatório e os fatores induzidos pelo exercício podem contribuir para o crescimento muscular. A palavra-chave aqui é contribuir, ou seja, a inflamação não é um efeito colateral ruim que a gente tem que evitar. Ela é, na verdade, parte do mecanismo de crescimento.